MM na área para falar mais uma vez com vocês sobre a nossa missão, aquela poderosa missão de liderar, essa missão que nos acompanha, essa missão que nos enobrece, essa missão que nos leva a exercícios de superação que nós não faríamos se não fôssemos líderes, não é isso? É muito tremendo, né, a visão sobre a liderança do ponto de vista da responsabilidade, né? A responsabilidade sobre as vidas que nos enxergam como referências, as vidas que se inspiram com a nossa vida, que se inspiram com a nossa conduta, que se inspiram com as nossas virtudes, não é? Lembrando, né, um líder é muito mais sobre as virtudes que ele desenvolve do que apenas sobre o seu conhecimento, sua reputação, sobre a coleção de vitórias que ele possui, se bem que isso faz parte também, né? Não dá para liderar sem vitória, né, galera? Não dá, né? Não tem como. Não dá para liderar se você não tem um case de vitórias relevantes para a referência do seu time, né? Para o ambiente que você se propõe a viver como líder, né? Se entregar como líder. Então é muito sobre isso, né? Liderar também é sobre você tomar posse das suas vitórias e potencializá-las junto ao seu time, né? E não potencializando para mostrar que você é o bom, para você mostrar que você é o cara. É potencializando para mostrar para eles que eles são tão capazes quanto você, né? Que eles podem alcançar esse padrão de realização que você também está alcançando. Bom, mas hoje o assunto aqui é o seguinte, né, galera? Hoje o assunto aqui é sobre o papel do conselheiro, né? Que tipo de conselheiro você está sendo para o seu time, né? Lembrando que isso é um dos papéis do líder, né? O líder tem o papel de instruir, o líder tem o papel de acompanhar, o líder tem o papel de corrigir, o líder tem o papel de cobrar, o líder tem o papel de reconhecer, e em alguns momentos o líder também tem que fazer o papel do conselheiro. Exatamente. E aí não tem como eu não me lembrar daquela máxima, né? Que diz que se conselho fosse bom não era dado, era vendido, né? Pois é, mas algumas pessoas vendem conselho, né? Eu vendo. Em alguns casos eu vendo conselho, com certeza, né? Porque a percepção de valor do conselho, ela primeiro, né? Ela só acontece quando o aconselhado entende que ele precisa receber um conselho e de quem ele precisa receber esse conselho, né? Então ele tem que perceber que ele precisa de um conselho e ele precisa identificar quem é a pessoa que está apta a dar esse conselho a ele, né? E eu vejo às vezes pessoas pedindo dicas, né? E algumas até pedindo conselho, né, no Instagram, para mim, no inbox. Eu recebo muito, pô, mano, me dá um conselho, eu tô nessa situação. Cara, eu acho que é insano dar um conselho para uma pessoa sem conhecê-la. É insano dar um conselho para uma pessoa a partir de um contexto que ela te traz, né? A partir da perspectiva daquele contexto que ela te apresenta. Então, primeiro conselho que eu te dou aqui, nunca dê um conselho para uma pessoa a partir daquilo que ela está explicitando para você, a partir do contexto que ela te traz, né? O conselho efetivo, o conselho relevante, o conselho que pode trazer realmente uma transformação para a vida daquele que está recebendo. Bom, primeiro, de preferência tem que partir desse que precisa receber o conselho e vir buscar esse conselho. Então, se você, no teu time, as pessoas não buscam de tempo em tempo se aconselhar contigo, tem algum problema, né? Mas você também tem que fazer a sua parte para se apresentar como um bom conselheiro, entende? Você precisa fazer a sua parte também para que as pessoas confiem em você, para ir buscar um conselho a partir da sua vida, da sua experiência, do seu know-how, não é? E a partir também do comprometimento que elas notam que você tem ali com a vida delas, né? Então, primeira coisa, se você de tempo em tempo não recebe um pedido de conselho, tem alguma coisa errada. Mas vamos entender também que a tua parte
além de inspirar as pessoas a te enxergar dessa maneira, também é sobre identificar quando a pessoa está precisando de um conselho e não vem te pedir. Então, tem muitos casos que a configuração conselho, ela tem que vir antes da correção, entende, cara? Porque muita gente confunde correção com conselho. Conselho é uma coisa um pouco mais profunda, entende, cara? O conselho, às vezes, tem a ver com mindset, tem a ver com uma crença limitante, tem a ver com uma insegurança, não é? Tem a ver com uma dúvida, uma dúvida incoerente. O que é a dúvida incoerente, né? A maioria das pessoas que me vêm pedir conselho, elas vêm me pedir conselho sobre um problema marginal e não sobre o problema raiz. Entende? Tem o problema marginal e o problema raiz. Então, normalmente, quando eu parto para dar um conselho para uma pessoa, eu nunca levo em consideração só o que ela me traz. Então, digamos, ela me traz um problema. Pô, eu tô com um problema aqui, Mário, para me relacionar com uma pessoa do outro departamento e isso está comprometendo a entrega que a gente tem que fazer. Não é? Então, queria entender, pô, como é que eu faço? Eu queria me relacionar melhor com ela, como é que eu faço? Aí falou, você imagina se eu me ponho a falar para ela, sem fazer nenhum tipo de pergunta, sem saber um pouco do histórico do relacionamento dela com essa pessoa, sem mergulhar um pouco mais nesse problema que ela apresenta. Então, o princípio é esse. Nunca dê um conselho baseado. Esse é o primeiro princípio que você tem que levar em consideração para ser um bom conselheiro. Nunca responda baseado no que a pessoa está te apresentando. Nunca. Jamais parta para dar um conselho levando em consideração só a realidade que é exposta pela pessoa que está buscando esse conselho. Você tem que perguntar, você tem que questionar. Nesse momento, o que você está mostrando para a pessoa? Que você se interessa legitimamente pela vida dela. Primeira coisa. Então, quando você demonstra isso, a tua conexão fica mais potente. E vai preparando essa pessoa pro conselho que ela precisa receber. E, cara, via de regra, sim. Na maioria das vezes, o conselho que a pessoa pede não é o que ela precisa receber. Não é o que vai fazer diferença na vida dela, o conselho que ela está pedindo. Então você tem que ter a sensibilidade para perceber isso. Porque eu posso te afirmar, cara, olha que eu já dei conselho nessa vida. Eu tomando a iniciativa e já dei conselho também quando a pessoa toma a iniciativa. Na maioria esmagadora dos casos, o que a pessoa vem procurar não é o que ela precisa. Ela precisa normalmente de algo diferente. Só que ela não sabe disso. E você só vai saber qual é a tua melhor entrega como conselheiro se você tiver disposição de interagir com ela, se você tiver disposição para mergulhar mais no problema que ela te traz. E é o que eu vejo assim, né? Os líderes estão muito impacientes, né? Os líderes estão muito resultadistas, né, cara? Aliás, não é que eles estão pouco resultadistas, né? Porque eles não acreditam ali no caráter do líder para construir resultado, né? Eles não... Infelizmente, os líderes estão cada vez mais interesseiros, né? Cada vez mais insensíveis, cada vez mais conformados com os seus liderados e suas fragilidades, né? E suas deficiências. Isso é o que eu mais escuto, né? Líderes reclamando dos seus liderados. Líderes dizendo que essa geração é mais frágil, que essa geração não aceita comando, que essa geração não tem disciplina, que essa geração não aceita o não. Isso é o que mais existe. Não é? Líderes que enxergam a geração atual, a geração presente, e se sentirem impotentes. Né? Mas, na realidade, eles não se sentem impotentes por causa da geração, por causa dos hábitos, por causa da cultura dessa geração. Eles se sentem impotentes porque eles são líderes, como eu disse para vocês, interesseiros, indispostos, né? Não querem aprimorar o seu caráter, suas virtudes como líderes. E nessa questão de conselho, é uma que fica muito bem marcada para mim. O cara sai do conselho.
Ah, o que eu faço nessa situação? Faz isso, 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 isso. Ah, o que eu faço em tal situação? Você faz isso, 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 isso. O cara parte para responder o que a pessoa perguntou. Sem se interessar, sem mergulhar um pouquinho mais. Então, esse é o desafio, essa provocação que eu trago aqui. Que conselheiro que você é para o seu time? Né? Você é esse conselheiro que quer ficar livre logo da dúvida que a pessoa te traz? Ou do conselho que ela te traz baseado na realidade que ela enxerga? Não é? É esse líder que você é? Esse conselheiro que você é? Ou você é um líder que, pô, cara, essa pessoa está me pedindo um conselho. Se eu vou dar um conselho, deixa eu mergulhar um pouquinho mais aqui, me interessar legitimamente pela vida dela, para depois até ir mais além do que esse conselho que ela me pede, né? Você precisa ser o conselho potente que a pessoa precisa receber, e não o conselho que necessariamente venha da iniciativa dela para receber, entende? Então é por aí. Uma excelente semana e na próxima nós estamos de volta. Valeu!